noite, sejam bem-vindos a mais um Free Speech Sala de Aula, programa que mostra as produções audiovisuais dos cursos de comunicação da UX. Hoje com a gente, Jefferson Shows, que vai falar sobre o documentário, que é uma mistura com ficção, O Planeta dos Desmortos. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu por três razões diferentes. A gente fez um trabalho anterior que era sobre o que é ser normal, bicolores, que já foi apresentado aqui. Me disseram. E nesse Bicolores a gente entrevistou a Cíntia Dutra, que ela é responsável pela Zombie Walk aqui de Caxias do Sul, a caminhada que homenageia zumbis, e eu brinquei, eu disse, pô, Cíntia, tu tem potencial para um documentário só sobre a Zombie Walk, né? De colocar nos holofotes um dia. E aí na cadeira de Tele 4, na afinada cadeira de Tele 4, agora é laboratório, tenho quase certeza. Enfim, a Prof. Marliva ela deixa implícito que nós temos que sugerir pautas para virar documentário. Eu disse, pô, será que eu levo minha brincadeira com a Cíntia a sério? E pensando Zombie Walk, comecei a associar Zombie Walk e zumbi, fenômeno de cultura pop, livros, filmes, cinema, papapá. Mas onde surgiu tudo isso? Surgiu da Noite dos Mortos-Vivos de 68? Sim, surgiu, mas de onde é que o Romero teve a ideia? Então vamos propor de investigar mais a fundo essa história, vai que, né, o pessoal aceite. E aí o pessoal acabou curtindo a ideia e aí foi daí que nasceu a principal ideia do Planeta dos Desmortos, o mito zumbi. E a produção disso, como foi feito, quanto tempo de filmagem, onde foi filmado? A gente fez o seguinte, a gente teve a apresentação dos documentários, né, na qual eu fui muito mal, eu fiz uma piada, ninguém riu. O grupo acabou voltando, mas o nosso grupo ficou resumido, assim, o grande grupo se separou entre os dois outros documentários e ficamos só eu, o Lucas Guarnieri, a Rochelle Camargo e o Daniel Rufato, que já são formados. E nós em 4 fizemos tudo, assim, a gente pegou desde as filmagens ficcionais, os depoimentos, a gente fechou rua com a prefeitura, foi bater panela lá na frente, a gente conseguiu fechar o parque para filmar. E foi bem extenso, foi um trabalho extenso, mas valeu bem a pena, assim, pegamos um fim de semana em um feriado, recrutamos zumbis de todos os cantos da cidade, até de Flores, nós temos bastante gente, eu não vou citar, mas enfim, agradeço a todos, não quero ser injusto com ninguém. O Daniel e a Rochelle fizeram um trabalho fantástico, já que o Lucas não pôde estar tão presente com a gente, partindo do meu roteiro e da minha direção, eles só melhoraram, só acrescentaram ao trabalho. O pessoal da Free Speech, o pessoal do CETEL deu uma mão também, não vou esquecer disso, podem ficar tranquilos. E o nosso querido Everton Rigatti, nosso amigo que também é estudante daqui, ele faz pós de cinema, ajudou lá na produtora dele, editou, fez um menu, então... Pois é, a edição foi feita toda lá ou aqui vocês fizeram também? Quanto tempo durou o processo da edição? A gente teve uma bela DR com esses computadores aqui, porque a edição foi meio complicada. Fim de semestre, os computadores cheios de trabalho. A gente perdeu uma das fitinhas da Mini DV com conteúdo, que tinha um final. Então, nessas horas, a criatividade fala mais alto. A Rochelle tinha feito as câmeras da Mini DV e eu complementei com filmagens de celular para brincar com o lance de metalinguagem, tipo, uma visão dentro do documentário. Então, vamos, né, já que a gente chutou o balde, vamos só empurrar a ladeira abaixo. Já que, né, eu coloquei as minhas imagens de celular, a gente editou o final e ficamos dias aqui, a gente pediu para a Prof. Marliva que gentilmente nos cedeu fins de semana. Na época eu trabalhava aqui do lado na UX TV, então vinha tipo daqui para o CETEL, do CETEL para a UX TV, da UX TV para o CETEL. Mas foi, madrugadas a gente ficou lá. E o teu sentimento em relação a isso tudo, o que ficou? Satisfação? Bom, é assim, como eu digo pra todo mundo, é um filho, sabe? Como sou conhecido como Jota, é tipo o filho do tio Jota, já que, né? Assim, posso dizer que o bichinho do audiovisual mordeu. Minha irmã já faz cinema, daqui eu já vou estudar cinema também. E Planeta dos Desmortos é o primeiro, né? Tipo aquela primeira medalha de escoteiro que o Lobinho põe na parede para mostrar para todo mundo. É a mesma coisa, né? DVD ali, mas é um filho, né? Bem ou mal criado, ele tá ali.
Tá certo, Jefferson. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Agora a gente vai ficando por aqui. Você pode conversar com a gente pelo Facebook Free Speech Web TV. E fica agora com o filho do Jefferson, então, o Planeta dos Desmortos. Uma mistura de medo, fascínio e mistério envolve esta criatura. E apesar de suas origens pouco conhecidas, a lenda de cadáveres capazes de voltar a viver está registrada inclusive no Apocalipse bíblico. Consolidados por meio de práticas da religião haitiana, os zumbis começaram a atrair a atenção do mundo a partir do século XX. Desde então, os mortos-vivos são uma das mais lucrativas figuras dentro da indústria cultural. De personagens de uma cultura religiosa para ícones da cultura pop mundial. No Haiti, a história dos zumbis está ligada à prática de voodoo, em que corpos são exumados e escravizados. Mas a realidade haitiana não é a que está no nosso imaginário coletivo, em que monstros canibais infectam os vivos com suas mordidas. Muitas hipóteses tentam explicar esta metamorfose. Para entendê-la, precisamos conhecer as origens do mito zumbi. O zumbi é uma força que os próprios haitianos têm, os babalaxés, babalorixás do Haiti, os sacerdotes do Haiti, têm sobre a espiritualidade. Eu vou dizer sobre a espiritualidade porque, em concordância com o sacerdote, a pessoa ele pode se transformar num zumbi. É uma manifestação religiosa no Haiti bastante visível e bastante presente, ou seja, ela tem uma visibilidade muito grande e ela acaba, de alguma forma, pela própria força, número de praticantes, enfim, acaba se mesclando, se misturando a outras esferas da vida social do Haiti. Mato, a pessoa, ela é possuída, ela dorme sobre uma poção que é dado. Você tem uma planta que, trabalhada, né, induziria a pessoa a se transformar num zumbi. E ali o seu espírito é tirado, ele pode ser velado, enterrado por determinadas horas, né? Não pode passar daquelas horas, porque ele perde todo o seu batimento cardíaco, para tudo, né? Ele levanta, ele ressuscita essa pessoa de novo e ela se torna um zumbi, ela perde a consciência daquilo que ela vinha fazendo. Em 1980, um camponês chamado Clarville Narcisse apareceu em uma vila rural do Haiti dizendo que tinha falecido em 2 de maio de 1962. Ele alegava que esteve consciente durante os 18 anos de sua suposta morte e que foi ressuscitado e escravizado. Após uma série de testes, o homem foi declarado o primeiro zumbi verídico, intrigando especialistas do mundo todo. Antes mesmo do caso de Narcisse, haviam relatos de cerimônias haitianas capazes de trazer mortos de volta à vida. O livro Ilha da Magia, escrito por William Seabrook em 1929, foi o primeiro a detalhar os rituais voodoos que criavam zumbis. A obra inspirou o filme White Zombie, de 1932, precursor do gênero. A produção iniciou uma tradição cinematográfica que se fortaleceria ao longo dos anos. E acho que o zumbi, acho que todo filme de terror, na verdade, todo personagem, de certa forma é uma fantasia, mas que ninguém sabe se pode se tornar real ou não. Eu acho que é isso que causa medo, né? Então, a gente vê aí, normalmente quem gosta, quem né, se atrai muito por esse tipo de filme, de zumbi, de vampiro, de terror em si,
é um público mais jovem, né? Então eu resolvi escolher Zumbis para falar da trajetória deles na mídia desde a década de 30, na verdade de 29, com o livro A Ilha da Magia, que foi lançado nos Estados Unidos, falando do mito, enfim, lá do Haiti, como o pesquisador retratou, foi atrás das pessoas, configurou todo esse mito e publicou. Eu acho que isso é um grande atrativo, não é? E nós vamos ver, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme ou lendo um livro sobre vampiros, por exemplo, não é? Essa temática de existir uma forma de vida diferente da vida que vivemos. Essa mitologia em torno dessa temática é um assunto que atrai, eu diria assim, que é um elemento que nos liga a essas narrativas. O lançamento de White Zombie originou muitos filmes, como The Walking Dead, de 1936, e I Walked with a Zombie, de 1943. Apesar de seguirem o mesmo eixo temático, as histórias têm pontos de vista diferentes. Enquanto a primeira não possui relação com Haiti, a segunda aborda diretamente os rituais voodoos. Mas Hollywood queria afastar a herança religiosa dos filmes de mortos-vivos para evitar a discussão sobre questões raciais e sociais. Inúmeras produções sobre o tema foram lançadas, até que em 1968, A Noite dos Mortos-Vivos consagrou a fórmula que definiria os zumbis no cinema. Na verdade, é o Romero que vai fazer esse start no cinema, não é? E vai começar a desenhar essa imagem do zumbi. O roteiro do filme de terror, ele tem a sua fórmula básica, é uma fórmula que sempre é utilizada, né? E a questão do zumbi, ela é interessante porque ela é vamos botar assim, é um terror coletivo, né? Não é um só personagem, a gente não está, vamos botar assim, o mocinho, né? A vítima não está lutando com uma pessoa má, né? Ela tá lutando com um exército de pessoas que se multiplicam cada vez mais. O longa-metragem de George Romero atribuiu o retorno dos cadáveres à vida pela radiação provocada com a queda de um satélite. O filme criou o zumbi sem consciência, que se move lentamente e come carne humana. A produção causou polêmica por ter um protagonista negro em uma época em que o racismo predominava. Mas a controvérsia e as cenas violentas não impediram que a obra conquistasse de imediato as atenções do público. Night of the Living Dead. E ele mexe muito com o medo da pessoa. Tem monstros de ficção científica, alienígenas, enfim, esses monstros criados pelo folclore que são muito irreais. Mas o zumbi, de certa forma, ele é um pouco mais real, porque são mortos, aí tu pensa mortos, mas pode ser as pessoas que tu conhece, a tua família, então ele mexe muito com o íntimo da pessoa. Das pessoas que gostam de sangue, né, que gostam de um pouco assim de violência, de contaminação, e eu acho que muitas pensam como eu em relação assim em cidade deserta, tu tendo que fugir para se manter com armas. Eu acho isso legal. É legal também aquelas piadas de zumbis, tipo daí, opa, perdi a mão! Que o gênero trash assim dos zumbis daí. Mas o que eu curto mesmo é aquelas pandemias tipo que pode acontecer e tal, que os cientistas acontece algum desastre, daí escapa um experimento. O que mais me atrai nos zumbis é a falta de pensamento. Que os zumbis não pensam no que estão fazendo, eles agem por instinto, única e exclusivamente. Eu me lembro bastante da primeira vez que assisti Noite dos Mortos-Vivos, foi ali a coisa mais decisiva da minha vida. Desde então eu tenho feito vários filmes a respeito e eu gosto de interagir com coisas do gênero há muito tempo. Após a Noite dos Mortos-Vivos, os zumbis ganharam lugar permanente na sétima arte. A indústria cultural lançou jogos, seriados e livros com o mesmo destaque do cinema ao perceber o quanto os desmortos poderiam ser lucrativos. Ele está muito em alta na mídia hoje. Nos últimos 2 anos, tu vê muito zumbi, tanto em filmes, televisão, séries, livros lançados sobre o tema. Para mim marcou muito A Volta dos Mortos-Vivos e até hoje eu lembro, né, desse filme, já vi várias vezes.
E eu acho que essas novas gerações acabaram se encantando com isso. Não é só a novidade, nós temos a ilusão que é só a novidade que alimenta a indústria cultural. Não, na verdade, nós vamos ter elementos de um passado que também vão fazer movimentar essa roda que nós podemos chamar de indústria cultural. O que torna a imagem do zumbi criada pelo cinema e reforçada pela indústria cultural tão popular. Qualquer título sobre desmortos pode parecer à primeira vista apenas um banho de sangue, mas um olhar atento consegue identificar mais elementos em comum com os vivos do que se imagina. Na verdade, os filmes de zumbi que retratam a realidade canibalesca, né, podemos dizer, assim, o lado carnal do ser humano. Então, no momento que nós nos colocamos à frente de um vídeo onde isso vem à tona, nós começamos também a pensar que o ser humano ele vai ser sim esse lado podre, carne, cambaleando, caindo, mas ele tem por trás de si uma forte mente, né, um cérebro que pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. Da nossa relação com a morte, não é uma outra leitura, não é uma nova história, e nós vamos ter momentos de altos e baixos. Agora nós estamos num momento de alta. Certamente vai vir o de baixa e depois de um certo tempo sobe novamente. A mutação do zumbi haitiano para aquele idealizado pela sétima arte gerou um conflito na identidade da criatura. Consequentemente, suas raízes folclóricas acabaram perdidas em meio a diversas tramas cinematográficas. Assim, desde a década de 30, a imagem dos mortos-vivos nos filmes traz ideias equivocadas sobre o voodoo e a prática haitiana que revive os mortos. Totalmente diferente, é uma ficção, esse zumbi do cinema. Se você pega um filme, por exemplo, como Coração Satânico, né? É um filme que trabalha com essa temática e quando ele vai representar uma cerimônia de culto, né, ele apresenta de uma forma extremamente estereotipada, como uma coisa selvagem, com, enfim, pessoas comendo galinhas, tomando sangue de galinhas na boca. Então, a imagem que se tem, que se passa do voodoo haitiano para o resto do mundo, está bastante marcada por esse viés. E os rituais mesmo não podem ser filmados, não podem ser gravados nem fotografados. São rituais secretos, porque se abrir, vai ter muita gente copiando e fazendo coisas erradas que não tem o conhecimento, não tem as rezas, não tem as orações. Então vão estar fazendo coisas erradas com o ser humano. Quando pensamos em mortos-vivos, a imagem que predomina em nossa mente é aquela transmitida pela cultura pop. Comecei a gostar mais por causa dos videogames, do Resident Evil, Silent Hill e, consequentemente, depois pelos filmes que começaram a sair, né? Acho que foi aí que eu comecei a ter mais essa paixão. Acho mais original, acho que eu nunca vi nada igual, assim, comparando com vampiros, lobisomens. Eu acredito que as pessoas gostam desse gênero pelo simples fato de que as pessoas gostam de simulações do fim do mundo. A versão criada pela indústria cultural critica aspectos do comportamento da sociedade contemporânea. Então, no momento que esses filmes trazem à tona sentimentos, muitas vezes de nojo, ai, que horror essa cena. Não, se nós nos debruçarmos na cena, nós vamos ver que ali nós temos muito mais do que apenas uma imagem não tão bela, no sentido estético de beleza, mas sim uma imagem com muito conteúdo, e que vai nos trazer ali, sim, os problemas do ser humano, os problemas da mente doentia do ser humano, de quanto o ser humano utiliza essa mente para questões que não são do bem comum. Ele faz uma crítica social sempre. Se tu pegar desde a década de 30, 40, 50, até hoje, ele sempre faz uma crítica à sociedade atual. Mas o verdadeiro mito zumbi surgiu de crenças e rituais caribenhos. Compreender sua origem permite entender as razões que tornam os desmortos tão parecidos com os vivos e fazer justiça à história cultural de um povo.